Jó, capítulo 14. A brevidade da vida e a angústia da condição humana. Jó, em seu desespero, refletiu sobre a fragilidade da vida humana. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, disse ele, revelando seu profundo sentimento de transitoriedade e sofrimento. Para Jó, a existência humana era comparada à fragilidade de uma flor que brota apenas para murchar logo em seguida, ou a uma sombra passageira que logo se desvanece. A vida, breve e cheia de tribulações, parecia uma jornada rápida e cheia de dores. Fixas o olhar num homem desses, Jó questionava, dirigindo suas palavras a Deus. Ele não entendia por que o Criador, em sua grandiosidade, se preocuparia em trazer alguém tão frágil e efêmero à sua presença para julgamento. Era como se Jó estivesse se perguntando, por que nós, seres tão pequenos e temporários, seríamos objeto de tamanha atenção e punição divina? Ele prosseguiu com uma questão importante: quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Aqui, Jó destacava a condição intrinsecamente imperfeita do ser humano, como se estivesse reconhecendo a incapacidade do homem de alcançar a perfeição por si só. A impureza e o pecado fazem parte da condição humana, e ninguém pode escapar dessa realidade. Jó, então, refletiu sobre o destino predeterminado dos seres humanos. Ele reconheceu que os dias do homem estavam contados e que Deus, em sua soberania, decretará o número exato de seus meses. Tu estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar, afirmou ele, evidenciando que, apesar das tentativas humanas de buscar controle, tudo estava nas mãos do Criador. Diante disso, Jó suplicou, por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Ele desejava que Deus desse algum alívio ao ser humano, permitindo que ele vivesse seus dias sem a constante pressão do julgamento divino, até que completasse seu ciclo na terra, como um trabalhador que, ao final do dia, anseia pelo descanso. No entanto, Jó, em meio ao seu lamento, enxergava uma esperança, ainda que distante, na natureza. Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e seus renovos vingam. A árvore, mesmo que envelhecida ou aparentemente morta, com o simples cheiro de água, pode voltar a dar ramos. A natureza, para Jó, parecia ter uma chance de renovação, algo que ele não via na vida do homem. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir, disse Jó, contrastando a esperança da árvore com o destino final do ser humano. A morte, para ele, era o fim definitivo, sem possibilidade de retorno. Assim como a água que evapora ou o rio que seca, o homem, uma vez caído, não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Jó ansiava por um esconderijo na morte, um lugar onde ele pudesse se ocultar até que a ira de Deus passasse. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira. Ele desejava que Deus impusesse um prazo, uma espécie de limite para seu sofrimento, e depois se lembrasse dele. Havia, em suas palavras, uma vaga esperança de que Deus poderia, em algum momento, chamá-lo novamente à vida. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Questionou Jó, num misto de dúvida e desejo. Ele via a morte como uma separação definitiva, mas ainda assim, no fundo de sua alma, havia a esperança de que, de alguma forma, Deus pudesse chamá-lo novamente. Chamarás, e eu te responderei, terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Jó acreditava que, se esse momento chegasse, Deus contaria os seus passos, mas não tomaria conhecimento de seus pecados. Suas iniquidades seriam esquecidas, como se fossem guardadas num saco e escondidas. Havia uma promessa implícita de perdão, uma esperança de que, mesmo em meio à dor, a misericórdia divina pudesse prevalecer. Mas logo ele voltou à realidade dura e implacável. Assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, assim também a vida do homem é desgastada e destruída. A força e a solidez da montanha, que parecem eternas, um dia cedem. As pedras são desgastadas pela água, e as torrentes arrastam a terra. Da mesma forma, Deus, em sua soberania, destrói a esperança do homem, esgotando suas forças e levando-o inevitavelmente ao fim. Tu subjugas o homem de uma vez por todas, e ele se vai, disse Jó, lamentando o destino inescapável de todos os seres humanos. Alterando sua fisionomia, Deus o manda embora, e o homem desaparece do cenário da vida.
Jó, nesse ponto, parecia resignado, aceitando a natureza fugaz e dolorosa da existência. Ele também refletiu sobre a desconexão do homem com o mundo após a morte. Se honram os seus filhos, ele não fica sabendo; se os humilham, ele não o vê. O homem, na morte, perde todo o contato com o mundo dos vivos. Não há alegria nem tristeza por aqueles que deixou para trás. Tudo o que resta é a dor pessoal, o pranto silencioso por si mesmo, pelo próprio corpo que sofre. Assim, Jó encerra suas palavras com uma profunda melancolia, uma visão amarga da existência humana, onde a dor e o sofrimento prevalecem, e a esperança é constantemente destruída pela realidade implacável do destino.